Vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre indicadores, sobre o principal indicador que funciona muito bem para análise técnica, análise gráfica, para aplicações de vários tipos. Meu nome é Rodolfo Bueno, sou formado em economia, mas você não precisa ser formado em economia para entender como que funciona um indicador. Qual a melhor maneira de você obter sucesso em aplicação utilizando a quantidade correta a porcentagem correta de você utilizar numa entrada de aplicação, numa ordem, é 10% do seu montante total por ordem, e fazer uma ordem de cada vez. Melhor maneira. Qual indicador você vai utilizar? Qual o melhor indicador que tem funcionado para você utilizar quando você for entrar nessa ordem com esses 10% do seu montante? É você usar o RSI, que é o Relative Strength Index. O que ele te mostra? Ele te mostra o excesso de venda e o excesso de compra. O excesso de venda de um par de moedas, por exemplo, ele vai estar por volta de número 25 no indicador RSI, que é o ideal, é o mínimo ideal para se entrar no excesso de venda. Quando ele estiver no 25, de preferência no 20. Quando for excesso de compra, quando ele estiver no 75, de preferência no 80. Nunca mais do que 25 para excesso de venda. Nunca menos do que 75 para excesso de compra. Quando você analisa a linha do indicador RSI, que vai estar abaixo do seu gráfico, quando você for entrar na ordem. É importante, se ele estiver no 25, no 20, que é excesso de venda, você vai entrar então na compra dessa ordem. E é importante que você entre com 10% do seu montante. Eu tenho $5.000. Você vai entrar com $500 no lote. Se você tiver com excesso, se tiver com excesso de compra, o indicador estiver mostrando lá no 75, lá no 80, tá? Mínimo de 75, para correr menos riscos. Se você for entrar com esses $500, que é os 10% de 5.000 que você possa ter, aí vai depender do valor de cada um. Então você vai entrar na ordem, você vai entrar na venda. Se você está com excesso de compra, então a tendência é que ocorra o que? Venda. Você entra na venda, porque o mercado se movimenta em compras e vendas. Quando ele está em excesso de venda, ele retorna. Se ele está em excesso de compra, ele retorna. Essa é uma análise técnica, uma análise gráfica. Esse é o melhor indicador, a melhor maneira de entrar é com 10%. Quando você perceber que você está ficando sem margem, aquela margem, né, que costuma se ter quando você está ficando no negativo, você não precisa se preocupar com o negativo. Deixa o negativo lá. Quando você percebe que você está ficando com pouca margem, por isso que é bom você começar com pouco, porque aí você vai, coloca mais dólares, para você cobrir essa margem
para que você possa segurar esse negativo e ele, então, indo além daquele excesso de venda esperado, o excesso de compra esperado, ele, mesmo que ele vá além, você segura essa margem, colocando um pouco mais de dólares ali. Se você estiver trabalhando com dólares, senão vai ser euros ou outra moeda. Ele vai segurar essa margem, porque ele vai além do que você esperava. Ele segura a margem, depois ele volta. O importante é não se desesperar com o negativo. É cobrir a margem. Cobriu a margem, espera, entendeu? Aí assim, não deu para ganhar, mas você também não perde muito. Você procura tentar fazer um balanço daquilo que você vai, entendeu? Eu não ganhei, mas eu também não perdi muito. Ou então eu zerei, entendeu? Não ganhei nem perdi. Quando acontece esse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa, de uma coisa não esperada, quando você entra, se você entrar ali no 20, no 25, no 75 ou no 80, vai ser muito difícil acontecer esse tipo de coisa. A não ser que seja alguma coisa que aconteceu no mundo, blá blá blá, que faz parte da análise fundamentalista, que eu costumo não utilizar. Mas aconteceu, então vai acontecer esse tipo de coisa não esperada, que eu acabei de falar. Que você vai precisar cobrir a margem, esperar esse negativo, esperar esse retorno. Você vai perder um pouco mais de tempo, você não vai ganhar de imediato, mas é um exercício de paciência. Geralmente, funciona rapidamente. Quando não tem esse tipo de informação, tipo a Grécia, não sei o que lá na Europa, aí todo mundo sai correndo, comprar dólar, o dólar valoriza e mexe com todas as outras moedas e mexe com bolsa de valores no mundo inteiro. Se esse tipo de coisa não acontecer, vai acontecer normal. Pelo indicador RSI, normal, do jeito que eu falei, entendeu? Agora, o que é importante também, você sempre colocar, você vai utilizar 10% do seu montante e você colocar ali no seu stop de ganho, quando você colocar lá, o seu limite de ganho, você já deixar ele programado. Eu quero um limite de ganho de você colocar ali 10 pips, que 10 pips é o equivalente a 10 pontos. Então você vai lá colocar esses, de preferência sempre, você entra numa ordem com 10% do seu montante, coloca lá, stop de lucro você coloca 10 pontos, 10 pips, para você ter mais segurança. Aí a ordem fecha automaticamente. Depois você pega uma outra com esse mesmo indicador, do jeito que eu falei, com esse mesmo montante, com essa mesma porcentagem, e vai lá e coloca 10 pips, 10 pontos. Fica difícil de errar, certo? A não ser que aconteça essa parte fundamentalista, que eu não utilizo muito. Se acontecer, você vai cobrir a margem, eu já expliquei como. Então você começa com pouco para que você tenha como cobrir essa margem. Você não pode se desesperar com o negativo, você tem que aprender a esperar se acontecer isso. E ficar muito seguro fazer assim. O que mais posso dizer a respeito sobre uma análise técnica, análise gráfica, quando você tiver para entrar numa ordem, para você dar uma ordem. A não colocar, você coloca o seu stop de lucro, mas não coloca stop de perda. Não coloca. Deixa ficar negativo. Aí você cobra a margem quando for necessário. Então, você decide.
O que você quer de negativo? Ah, eu quero sair com esse negativo ou não? Eu vou esperar mais. Agora, o seu stop de ganho é importante que seja colocado, de preferência, 10 pips ou 10 pontos em português, que equivale a terceira e quarta casas, né? São os de um par de moedas, por exemplo, tá? Terceira e quarta casa. Você tem lá 1,7540. Então, terceira casa, 4. Quarta casa, 0. O que é 10 pips? 10 pontos. É ele variar para baixo, então ele variar para 30, ou ele variar para cima, ele variar para 50. Isso tem que ser colocado como stop de ganho, seja para baixo ou seja para cima. Stop de perda, quando está negativo, não colocar. E aí decidir o que eu quero de perda. Então isso aí foi um pouco da minha experiência, do que tem funcionado. E boa sorte, cuidado, entendeu? É uma aplicação de risco, cuidado. E procure se informar mais a respeito, né? Eu só quis passar um pouco de informação daquilo que tem funcionado para mim, então, mas procure se informar mais, verifique outras coisas. E é isso aí, boa sorte nos negócios, nas suas aplicações, e até a próxima.